Olá, prezados irmãos em Cristo e demais pessoas que nos assistem através da internet. Hoje estaremos falando sobre o tema Passagem de ano com Deus, um passo a mais para a eternidade. Passagem de ano com Deus, um passo a mais para a eternidade. Esta reflexão estará baseada em Salmo 90, de 1 a 6, versículos 11 e 12, versículo 17. E também Efésios capítulo 5, de 15 a 17. E finalmente, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 11 e 12. Estamos chegando ao término de mais um ano e, consequentemente, começando outro. Neste momento, tempo é o fator que mais chama a nossa atenção. Ficamos na expectativa da chegada do ano novo e também como este novo ano será. O que acontecerá nesse novo ano? Em fins de 2001, as atenções estavam voltadas para a descoberta da vacina contra a AIDS. E ao chegarmos ao término de 2020, além do habitual desejo de sucesso no trabalho e nos negócios, há uma grande esperança para com a chegada da vacina contra o Covid-19. Na verdade, prezados irmãos e diletos amigos, nada sabemos sobre o amanhã. Assim, nossa expectativa para o futuro ficará mais tranquila se buscarmos a orientação na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. No Salmo 90, Moisés faz um contraste entre a eternidade de Deus e a transitoriedade da vida humana. Nos versículos 5 e 6, ele compara a nossa vida a um sono, ou seja, a pessoa dorme, sonha e desperta no dia seguinte, sem se dar conta da passagem do tempo. Assim é a nossa vida. No versículo 9, a segunda parte, está escrito. Versículo 9, segunda parte, está escrito: acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Em outra versão, acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. Conto ligeiro significa uma pequena história, uma breve história. Assim, a nossa vida se constitui de uma pequena história, composta de pequenas etapas de 12 meses. No versículo 11 lemos: quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? A ira de Deus é a sua reação contra o pecado, que leva o Senhor a castigar o pecador. Os irmãos podem confirmar isso no livro de Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 7, versículos 8 e 9. E também Apocalipse, capítulo 16, versículo 19. A ira de Deus deve nos levar a valorizar cada dia, cada momento da nossa vida, em obediência ao Senhor, de tal forma que esse viver piedoso tenha valor para toda a eternidade. O tão conhecido versículo 12, nós lemos, no tão conhecido versículo 12 está escrito: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. É um desejo, é uma oração de Moisés, é um pedido de Moisés que deve ser o nosso também neste momento, quando estamos prestes a ver passar um ano e iniciar o ano novo. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Em outras palavras, ajuda-nos a usar sabiamente o tempo de que dispomos. Ajuda-nos a usar sabiamente o tempo de que dispomos. Já disse um estudioso da Bíblia: a escola da vida é uma preparação para a eternidade com Deus, ou seja, as experiências da vida, passadas e presentes, nos preparam para o futuro,
enquanto a vida como um todo nos prepara para a eternidade. Apesar das suas limitações, bem como as dificuldades que encontrara na jornada, Moisés jamais perdeu a fé em Deus e a visão da terra prometida. Na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 27, Hebreus 11, versículo 27, lemos que, pela fé, ele, Moisés, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Eu vou repetir. Ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Moisés já fazia parte do plano de Deus para conduzir o povo e o plano de Deus finalmente para a salvação de toda a humanidade. Portanto, o passar dos anos e, consequentemente, as mudanças dele advindas não podem desviar a nossa fé do nosso Deus. Em Efésios capítulo 5, versículos 15 a 17 está escrito. Efésios capítulo 5, de 15 a 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, e sim como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Remir significa libertar ou resgatar, mediante o pagamento de um preço, como vemos em Isaías capítulo 45, versículo 1, e também Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 14. Então, remir significa libertar ou resgatar, mediante o pagamento de um preço, mas neste contexto significa aproveitar, como nós podemos ler em Colossenses capítulo 4, versículo 5. Assim, remir o tempo implica aproveitá-lo ao máximo. Remir o tempo implica aproveitá-lo ao máximo. E, meus amados irmãos e diletos amigos, considerando o avanço do pecado na sociedade, seria uma insensatez desperdiçar as oportunidades de ganhar pessoas para Cristo, pois talvez não mais tenhamos essas oportunidades. Os versículos 14 e 15 estão interrelacionados e, ao que parece, Paulo está a dizer: acordem, abram os olhos, aproveitem o dia ao máximo. Na segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículos 11 e 12, segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículos 11 e 12, falando sobre a vinda do Senhor e o seu significado, o apóstolo alerta: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus se dissolverão pelo fogo e os elementos ardendo derreterão. Neste texto, prezados irmãos e diletos amigos, Pedro recomenda aos cristãos que vivam em função da eternidade e não do tempo, que enfatizem as coisas espirituais e não as materiais, que escolham aquilo que é permanente e não o que é passageiro. A expressão ser tais como, no versículo 11, literalmente significa exótico, que não é deste mundo, é estrangeiro. Portanto, se já nos livramos da corrupção das paixões que há no mundo, se já nos livramos, na qualidade de crentes, quando aceitamos Jesus como Salvador, se já nos livramos da corrupção das paixões que há no mundo, devemos agora viver de maneira diferente das pessoas do mundo. 2 Pedro capítulo 1 e versículo 4. Qual a conclusão que nós tiramos de tudo isso? Como já disse alguém, você não foi posto na terra para ser lembrado. Você foi posto aqui para se preparar para a eternidade. Assim,
Seu relacionamento com Deus na terra determinará o seu relacionamento com Deus na eternidade. Portanto, se vivermos os nossos dias à luz da palavra de Deus, as dúvidas quanto ao futuro se transformarão em confiante porvir, e cada ano que passa será um passo mais para a eternidade. Que Deus nos abençoe. Amém.